Olá, boa noite e Feliz Natal, pois estamos gravando esse vídeo no dia 25 de dezembro de 2025. Eu estava devendo esse vídeo já há algum tempo, devido às correrias, falta de tempo mesmo. Não tinha conseguido terminá-lo, e concluir as apresentações. No slide vamos trazer algumas coisas para vocês. Estou chamando esse vídeo, titulando de Os Pacotes de Maldade do Governo, certo? E especificamente vamos falar mais sobre a reforma do imposto de renda, que o governo passou a isenção para R$5.000, e só que o que eles estão dizendo, a quem eles estão dizendo que vai ser de grande ajuda, não vai ser de tanta ajuda assim não, ou seja, eles estão atingindo a priori um grupo dos quais não beneficia a maior parte da população, e vocês vão perceber porque pretendemos deixar isso claro nesse vídeo. Antes de começarmos, nós não estamos discutindo aqui se nossa vida seria melhor com mais governo, com menos governo ou sem governo. Aqui nós vamos tentar esclarecer alguns termos e algumas narrativas. Tudo que estamos apresentando aqui é apenas uma análise superficial com intuito meramente informativo. Alguma analogia trazida são apenas generalizações, nosso interesse é apenas educativo. Todas as suposições sobre acontecimentos futuros, caso venha a fazer algum, são meramente isso, suposições. E por fim, mostrar que a única coisa boa na proposta do governo sobre a isenção do imposto de renda não é tão bom assim, tendo opção melhor e mais simples. O que vem acontecendo? Quais medidas o governo já tomou nesses 3 anos, findando 3 anos de governo? Ele alterou as regras de controle de gastos, adotando um sistema que lhe permite gastar mais no ano seguinte, se arrecadar mais no exercício atual. Este é um incentivo ao aumento da arrecadação, o que, no caso do governo, só acontece mediante impostos. Se a economia não crescer, o governo se verá tentado a aumentar os impostos, principalmente em governo onde a mentalidade é de que os gastos do governo são o que move o mundo. O IPVA sobre aeronaves e embarcações, que o governo anterior tinha retirado, esse retornou. O IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É um imposto bem interessante em alguns aspectos. Nós vamos voltar a ele um pouco mais à frente. Fez a reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de grandes empresas, optando pelo regime não cumulativo, dobrando as alíquotas de PIS e COFINS, que incide sobre as operações dessas empresas. Boa parte do que nós vamos falar aqui está sendo modificado devido à reforma tributária, mas aqui é um acompanhamento histórico. Certo? Além destes dois, houve o retorno da CID sobre os combustíveis, encarecendo a produção e locomoção de pessoas e mercadorias. Teve a criação de imposto sobre exportação de petróleo, como foi uma medida provisória e por não ter sido aprovada no Congresso, só durou por 3 meses, mas colocou nos cofres do governo cerca de 6,6 bilhões de reais. Teve o fim de benefícios fiscais e mudanças nas formas de deduções. Teve a legalização e taxação de apostas esportivas, que está sendo conhecido como BETS. Teve a criação de imposto sobre importações de e-commerce, popularmente conhecida como a taxa das blusinhas. Este também é interessante e vamos voltar a ele um pouco mais à frente. Teve a elevação do IPI para armas de fogo, o fim da isenção para importação de veículos elétricos, depois de ter lhe dito que os veículos elétricos vão salvar o planeta. Teve o aumento do imposto de importações de painéis solares, porque estão preocupados em salvar o planeta, certo? A taxação e limite ao uso de juros sobre capital próprio,
Teve a adoção de comicotas sobre fundos exclusivos, tributação de rendimentos no exterior, teve a volta do PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel, teve a extensão da taxa das blusinhas, né, para compras abaixo de $50, teve o retorno do DPVAT, né, mas após negociar com o Congresso isso foi revogado. Teve a criação do chamado Imposto do Pecado, né, está incluso na reforma tributária. Teve a criação do Imposto sobre Altas Rendas e taxação de dividendos. Este último, quero fazer um vídeo separado, né, para explicar como eu acho que as empresas de capital aberto, né, que estão na Bolsa de Valores, vão lidar com isso, como eu imagino, né, que vão lidar com isso. Teve o imposto mínimo de 15% sobre o lucro de multinacionais, teve o aumento do imposto de importação de aço e ferro, né, houve um novo recentemente, teve reoneração da folha de pagamento de municípios e de setores econômicos, teve o fim do PES, né, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse aqui foi implementado no governo anterior devido à questão de saúde mundial que houve recentemente. Aumento do IOF, né, compras internacionais, câmbio e remessas para o exterior subiu para 3,5%. Crédito para as empresas dobrou a alíquota e para as empresas de modo geral, inclusive as do Simples Nacional, a alíquota foi para 0,38%. O seguro de vida passa a incidir a alíquota de 5%. Teve o aumento da quantidade de álcool na gasolina. Teve o fim da isenção de imposto de renda para alguns tipos de investimentos e aumento da alíquota para outros. Teve o aumento da CSLL, né, que vai virar CBS juntamente com o PIS na reforma tributária. Conclusão sobre o que vimos até aqui, né, o governo, com o intuito de arrecadar mais, vem aumentando impostos em todos os setores. O aumento dos impostos é sentido pela população em doses homeopáticas, isto é, como o governo vem adotando esses aumentos aos poucos e em setores variados, e alguns deles levam algum tempo para entrarem em vigor, acaba que a população, principalmente a que tem menor acesso à informação, tem dificuldade de vincular o aumento dos preços e seu aumento do custo de vida às ações do governo, além de que governos de esquerda tendem a transferir a culpa para os empresários, certo? Alegando que a inflação é o aumento de preços, tratando o sintoma como a causa. Continuando, o governo também alterou metodologias, isto é, formas de calcular e apresentar os números para não mostrar que a carga tributária aumentou em cerca de 2% em apenas um ano, de 2023 para 2024. Levantamento da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comandada pelo Radar, mostrou que os impostos indiretos, que são embutidos nos preços sobre bens e serviços, foram a principal fonte de arrecadação do governo. Este levantamento também mostrou que essa estrutura tributária, que é concentrada no consumo, impacta de forma mais intensa as camadas da população que têm a menor renda. Lembrando, isso aqui é um estudo da própria Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. Falando um pouco sobre o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele é um imposto estadual e anual e é devido pelo simples fato de ser proprietário de um veículo, independentemente de sua utilização. Em outras palavras, você não é dono do veículo que você comprou e pagou o imposto sobre ele, mas é uma concessão do Estado que você o possua, mesmo que seja apenas para enfeite. Como já demonstrei em outro vídeo, você consegue a isenção quando, em média, a soma de todos os impostos pagos relacionados ao veículo já lhe tirou um veículo das mesmas condições do atual, projetado no futuro. Isto é, você perde a troca do seu possante por um novo para o Estado. O IPVA é um imposto que é pago também sobre o imposto que incide sobre a compra e venda do veículo. Isto é, ele é maior quanto maior for o imposto pago na negociação do veículo.
certo? É mais um imposto que incide sobre outros impostos, ou até mesmo alguns impostos que nós temos incidem sobre ele mesmo. O imposto sobre importações de e-commerce, né, que ficou conhecido como taxa das blusinhas, é o imposto sobre importação, né, compras internacionais, de até $50, que entrou em vigor em agosto de 2024, com taxa de 20% e de 60% para compras maiores de 50%, de $50, perdão. Também passou a incidir sobre essas compras o ICMS, que é o imposto mais absurdo que existe, pois ele incide também sobre ele mesmo. Esses impostos também são cobrados sobre o frete, pois os impostos no Brasil são calculados sobre o valor total da fatura. Tem um errozinho de digitação aqui, me perdoe. Continuando. Certo? Aqui nós temos um comparativo entre as tabelas. Essa tabela de cá é a tabela de 2025, certo? É a que nós vamos utilizar, né, na próxima declaração. Essa daqui é que vai estar valendo a partir de janeiro de 2026. A tabela aqui está com isenção até R$5.000, certo? Antes a isenção era até 2.428,80, certo? E a partir de R$5.000, aí tem um desconto progressivo até o desconto zerar em R$7.350, e a partir disso incide a alíquota cheia de 27,5%, né, que antes era de 4.468, agora passou para 7.350. Né? A tabela ela estava bem defasada, certo? Aí, aproveitando aqui, né, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, de curtir e de compartilhar o vídeo. Nessa matéria lá do Estadão, né, o imposto de renda, né, para cobrir a inflação, a faixa de isenção teria de ser de R$5.200, diz o Nafisco. O governo Lula pretende enviar o projeto, essa matéria foi de 15 de março de 2025, tá? Na próxima semana ao Congresso para isentar quem recebe até R$5.000 ao mês. A faixa de isenção teria de ser de R$5.211,51, segundo o Nafisco Nacional, que aponta a tabela defasada desde 1996. Certo? Em 1995, só por curiosidade, o salário mínimo era de R$100. Certo? Então, vejam só as faixas de contribuição em 1995. Nós só tínhamos isenção até R$900, ou seja, quem recebia até 9 salários mínimos, certo? Era isento de pagar imposto de renda. Tinha a alíquota de 15%, que hoje é a alíquota mínima, acima de 900 e até 1.800, né? Ou seja, quem recebia até 18 salários mínimos, entre 9 e 18 salários mínimos, pagava a alíquota de 15%. E a alíquota de 25% era acima de R$1.800. Quem é isento hoje do imposto de renda é quem recebe até 1.903,98, ou seja, um salário mínimo e meio. Antes, isenção é até 9, certo? Hoje, 2025, quem ganha um salário mínimo e meio. Como as faixas seriam hoje atualizadas pelo IPCA. Essas três de cá, certo? Que antes tinha isenção, a alíquota de 15% e de 25%, se a tabela tivesse sido atualizada pelo IPCA, hoje seriam isentas. Quem recebe acima de 4.608 até 9.216,14 estariam pagando a alíquota de 15%. E acima de 9.216,14 estariam pagando uma alíquota de 25%. Certo? Aqui tem uma certa divergência, né, do cálculo entre a Unafisco e a pessoa que fez, né, esse quadro, né, porque esse quadro foi feito em 2022, certo? Então dá essa divergência entre 2022 e 2025. Então você poderia considerar que entre 2022 e 2025, esse número aqui seria a partir de 5.211, né, e aqui muito provavelmente passaria dos R$10.000. Em relação, né, ao anterior,
né, seria uma faixa de 3,8, né, salários mínimos, estaria dentro da isenção, o que não acompanhou a evolução salarial, certo? Porque inicialmente era de 9 salários mínimos. Aí, em outras palavras, o governo, com o intuito de arrecadar mais, não faz a atualização da tabela do imposto de renda como deveria. O governo é o principal responsável pelo empobrecimento, né, da população ao retirar cada vez mais dinheiro do pagador de impostos. Até porque o governo gasta mal, né? O governo quer te convencer que o que ele está fazendo é um benefício, quando ainda está aquém do que devia ter feito desde sempre. Então, ele não está fazendo nem a sua própria obrigação e ainda está vendendo isso como um benefício, uma vitória, né, para o povo. A narrativa do governo, a previsão é que a desoneração dos mais pobres será totalmente compensada pelo aumento da tributação dos mais ricos, sem gerar perdas ou ganhos de receitas, disse o Ministério da Fazenda. A fonte é a BBC News Brasil. Mas será que é isso mesmo? O salário mínimo para 2026 será de R$ 1.621. A faixa de isenção de até R$ 5.000 vai ser referente a quem ganha até mais ou menos 3 salários mínimos. Se houvesse apenas a atualização da tabela do ano passado, ou seja, desse ano 2025, podemos estimar que quem ganha até cerca de 2 salários mínimos estariam isentos. Assim, a medida beneficia apenas, vamos botar aqui apenas entre aspas, o pessoal localizado no meio, né, do gráfico. Esse gráfico aqui é o pessoal que está aqui onde está apontada a setinha. Certo? Quase 70% da população mais necessitada, né, que é todos que estão à esquerda, né, da seta, desse lado de cá, não será beneficiada se o governo atualizar a tabela como deve. Mais de 8% da população será bastante prejudicada ou terá que usar de outros meios para escapar da tributação, certo? Que é esse pessoal que está, né, na faixa de cá, certo? Que é parte do que está aqui, mas o pessoal que está para cá. Quando esse pessoal aqui vier a ser beneficiado, porque na legislação não foi colocado uma previsão de atualização automática e justa, né, da tabela. Então, se o governo continuar não ajustando a tabela ou a ajustando, né, em percentual melhor, na verdade, menor do que o aumento da inflação, então daqui a pouco esse pessoal de cá, né, que está da setinha para a esquerda, vai começar a ficar da setinha para a direita. Para que a maior parte da população seja beneficiada, cada vez mais pessoas vão ser prejudicadas, né? E isso, com o passar do tempo, né, pode acontecer de que a maior parte da população esteja sendo prejudicada e uma pequena parte da população esteja sendo beneficiada, né, por essa mudança. Certo? Então, uma proposta, uma solução, né, melhor. Quem me conhece, conversa comigo, sabe que eu sou totalmente contra imposto sobre o consumo. Eu acho que o imposto que deveria haver, né, porque o imposto é necessário para a manutenção do Estado, e eu acho que é utópico, né, pensar que poderá haver uma sociedade sem haver um Estado. Eu acho que quando a sociedade começa a se organizar, o Estado vai surgir inevitavelmente, como eu imagino, e não é possível que o Estado, né, ele se mantenha sem recurso. E a única forma de ele obter recurso é através da cobrança de impostos. Então, eu acho que o único imposto que deveria existir é o imposto sobre a renda, né, para empresas, imposto sobre o lucro, né, para pessoas, imposto sobre a renda. Né. E aí, vejam só, que eu acho que seria muito melhor e beneficiaria muito mais gente. Eu peguei aqui esse quadro
foi feito pelo IBGE, certo? A frequência de consumo alimentar, né, em porcentagem, né, pela classe de rendimento domiciliar per capita. Então, em resumo, a barrinha meio esverdeada é o pessoal de baixa renda, né, de menor poder aquisitivo, e a barrinha meio avermelhada é o consumo das pessoas que têm maior poder aquisitivo, certo? Então, em lugar de isentar o imposto de renda, né, seria muito melhor extinguir de forma definitiva imposto sobre o consumo, principalmente dos itens mais consumidos pelas classes menos favorecidas, certo? Então, eu vim aqui nesse quadro, nesse levantamento do IBGE, e eu fui pegando aqui onde está o consumo das classes que têm menor poder aquisitivo. E eu fiz aqui uma pequena listinha, né, esses impostos foram, percentual, né, de impostos, eles foram tirados do site do impostômetro. Certo? Então vejam bem, a maior parte da população de baixa renda, elas consomem arroz, certo? E elas pagam 17,51% de impostos, porque todo imposto ele é pago pelo consumidor final, certo? Aqueles que pagam imposto de forma primária, né, os primeiros a pagar impostos, eles repassam isso no preço do produto, certo? E como a reforma tributária ela está tirando, né, o imposto sobre o faturamento, ele está está prevendo que vai fazer a cobrança do imposto separado, né? Então a gente vai ter uma noção melhor de quanto a gente está pagando de imposto em cada coisa, né? Mas voltando aqui, seria muito melhor, muito mais efetivo, ajudaria muito mais gente, em vez de isentar o imposto de renda, aumentar a isenção do imposto de renda até R$5.000, ele ir retirando impostos sobre os itens de consumo das classes menos favorecidas. E isso de forma definitiva, criar uma lei impossível de ser revogada de que esses itens não teriam mais impostos sobre o seu consumo, certo? E aqui está uma pequena lista, né? Arroz, né, como eu já disse, se paga 17,51% sobre ele, né? Frango, que também é uma das coisas mais consumidas pelas classes mais pobres, né? Está aqui, se paga 31,22% de impostos. Na carne bovina, certo? Que está aqui, se paga 30,02% de impostos, certo? Então, você pode observar que o que as classes menos favorecidas consomem, elas pagam mais impostos do que as classes mais favorecidas, certo? Aí o cuscuz, né, o fubá, se paga 15,55%, né, ovos de galinha se paga 20,87%, verduras em geral 15,79%, certo? Então, se ao invés de isentar o imposto de renda, o governo tivesse extinguido impostos sobre o consumo dos itens que são consumidos pelas classes mais baixas, seria muito melhor, muito mais efetivo e beneficiaria muito mais pessoas, certo? Para concluir, né, o governo sabe, né, que a forma de tributação atual é errada, certo? Aqui está um paper do próprio governo, certo? Do próprio Ministério da Fazenda, né, ele explicando algumas coisas sobre que está na reforma tributária, já vai ser assim, né, esperamos. Aí veja quais são as principais características do IVA. O IVA permite mais transparência e facilidade de tributação, por isso é utilizado por mais de 170 países dos 193 reconhecidos pela ONU. Um bom IVA tem como principais características base ampla de incidência, né, alcança todas as operações com bens tangíveis, intangíveis e serviços, ou seja, produtos e serviços vão ter praticamente as mesmas alíquotas, né, assim, quem presta serviço que pagaria 5% de ISS, a tendência é que seu imposto passe, né, para
bem mais, 25%, 27%, 28%, talvez 30% ou 33%. Vamos ver, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota efetiva. O negócio já vai começar daqui a 10 dias, ou melhor, ou pior, né? Daqui a uma semana, e a gente sequer sabe qual vai ser a alíquota efetiva. A tributação no destino, né? O imposto é devido ao município ou ao estado onde estão localizados os consumidores da mercadoria ou do serviço. É uma legislação uniforme, né? Regras harmônicas aplicáveis em todo o território nacional. Isso, a meu ver, não é bom, vai acabar com a disputa tributária entre os estados, né? Com isso, os estados, principalmente mais distantes dos grandes centros comerciais, né, vão ser prejudicados, sem poder dar benefício tributário a uma empresa. Por que é que ela se instalaria aqui na região Nordeste ou na região Norte e não no Sul e Sudeste? Né? Isso vai piorar ainda mais a situação, né, dessas regiões, que são regiões reconhecidamente mais pobres, né, do país. Dão cumulatividade plena, né, os impostos pagos ao longo da cadeia geram créditos, por isso são totalmente recuperáveis, de forma que, na prática, a tributação recai apenas sobre o consumo final da mercadoria ou serviço. Certo? Essa questão de crédito, o governo passando para a sociedade a obrigação de fiscalizar, né, a própria sociedade. E o ponto principal aqui é a cobrança por fora. Né? O imposto não compõe a base de cálculo dele mesmo. Então, o governo aqui está reconhecendo que durante muito tempo, né, a gente esteve pagando imposto sobre imposto, e por isso nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e ela, mesmo com o IVA, né, com essa mudança, acredito que nós ainda vamos continuar, né, pagando essa carga muito alta sobre o serviço. E aqui nós terminamos, né, não se esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode adquirir nosso livreto, neste QR Code, ele está à venda na Amazon, é um e-book. Você pode nos ajudar por este Pix, enviando qualquer valor, ou enviando satoshis pela rede Lightning. Obrigado, Feliz Natal novamente para todos e até a próxima.